Amigos, este é o meu local de eleição em todo Israel e por isso eu gostava de temos algum tempo, felizmente, vos transportar um pouco para a profecia que nós vimos ali no filme. E a discussão que há bocado se gerou é se, pelo facto daquela senhora citar, significa que ela acredita ou não, ou que os judeus acreditam. Bom, ela fez uma citação, para nós é uma questão resolvida, porque nós queremos tanto no Novo como no Velho Testamento. Isto é como um filme que tem duas partes. Eu gosto muito de cinema, e todos vocês, e ninguém entra no filme na segunda parte, não é? Porque a primeira parte às vezes é decisiva, não é? E se não entendemos a primeira parte, então como é que vamos entender a segunda, não é? Então a Bíblia é exatamente esse composto das duas alianças, é uma continuação. O Novo Testamento não é nada de novo porque está com centenas de citações do Velho Testamento. Portanto é uma continuação, uma confirmação e uma adaptação para uma nova realidade que Jesus trouxe através do seu reino. Então a única descrição, a única citação, nós temos a palavra Armageddon, que é um mote de Megiddo, nós temos aqui Megiddo, que é em Apocalipse capítulo 16:16. Eu vou ler este texto porque ele está num contexto de algo que ainda vai acontecer, mas que eu queria dizer, eu podia falar isto 2, 3 horas sem me cansar, mas vocês iriam desmaiar de cansaço, de sono, e eu quero poupar-vos a isto, não é? Mas se alguém quer em particular, poderei falar sobre isto. Nós estamos a caminhar muito rapidamente para esta situação que Apocalipse descreve no capítulo 16. Eu vou ler e depois explicar um pouquinho. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E muita gente acha que de facto os reis do Oriente serão, muito provavelmente, a China, porque é o país mais ao Oriente e mais poderoso, com um exército cada vez maior. Pronto, mas é uma especulação. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Depois há aqui um apêndice, há uma interrupção, em que o Senhor diz que quem revela isto é o Senhor Jesus mesmo, às igrejas, através do apóstolo profeta João. Há aqui um parênteses que se abre em que ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Depois ele continua o relato. E os congregaram, portanto congregaram esses grandes exércitos, no lugar que em hebreu se chama Armageddon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve trovões e vozes e por aí fora. Antes de ler só mais um pequeno texto de Apocalipse 19, eu quero dizer o seguinte: aqui vai ser a grande batalha final. Há bocado o Yuval mencionou, aqui está registada a primeira batalha, com a menção do rei, o faraó Neco, e aqui será também o lugar da última batalha. Isto não é por um acaso, a primeira e a última batalha. Aqui será o lugar do juízo de Deus sobre as nações e, na sua grande parte, tem a ver com o tratamento que deram a Israel. No livro de Joel, capítulo 3, o Senhor diz que vai derramar a sua ira sobre estas nações, porque elas fizeram 2 coisas terríveis e que nós estamos a assistir agora. Elas dividiram a terra de Israel, e vocês estão a ver que o mundo inteiro, até o próprio governo português e as nações, falam sempre na solução 2 Estados. Dizem que o problema vai ser resolvido, eles são loucos, eles não sabem o que é que estão a dizer, mas eles acreditam que, havendo um Estado para os palestinianos e outro para os judeus, vai haver calma, vão ser bons vizinhos. Viu-se o que se passou em Gaza, portanto, obviamente que isso é completamente uma ideia idiota, não é? Mas eles acreditam nisso. E quem está por trás disso, obviamente, é o pai da mentira, que está iludindo as populações do mundo inteiro que, de facto, isso é a solução final. Quando nós vemos que Deus vai condenar, que esta é uma terra dada exclusivamente ao povo judeu, aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os outros têm terra por todo lado. Vocês veem o mapa do Médio Oriente e veem o pedacinho que Israel ocupa,
é menos de 1% de toda a terra do Médio Oriente. E mesmo assim eles querem esta terra para eles. É completamente inconcebível. Então Deus vai derramar a sua ira sobre as nações por duas razões. Em primeiro lugar, porque eles dividiram a sua terra. Em segundo lugar, porque eles dispersaram o seu povo. As nações, como a Babilónia, como a Síria, como Roma, elas foram julgadas exatamente porque elas castigaram o povo judeu, elas levaram o povo judeu à diáspora, à dispersão, fizeram este povo sofrer os horrores que nós só sabemos um pouquinho, mas não imaginamos o que foi. Foram os pogroms na Rússia, foi a Inquisição Católica em Portugal, Espanha, América Latina, o que foi o Holocausto, obviamente, e por aí fora. E o Senhor vai entrar em juízo contra essas nações que provocaram essa desgraça para a nação de Israel. Agora, como é que Satanás vai operar? Há uma coisa muito importante que nós sabemos, que não tem, isto é uma coisa que demoraria horas a falar, mas há um estudo impressionante de uma profecia baseada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que o Senhor fala através de Daniel, uma profecia importantíssima sobre o seu povo. Ele diz que haveria um espaço de 490 anos, ou seja, 70 semanas, são semanas de dias proféticos, cada dia representa um ano, então seriam 490 anos exatamente, mas ao fim de 69 semanas, esta profecia foi dada já ao profeta Daniel quando ele estava na Babilónia, na dispersão, haveria um início da contagem das semanas. Ora, quando é que foi o início? Foi no ano 445 a.C., quando Neemias recebe permissão do rei Artaxerxes para trazer um grupo de judeus para restaurarem as muralhas de Jerusalém. O templo já havia sido edificado por Esdras e por Zorobabel, e na terceira vaga, por assim dizer, veio Neemias então com a permissão do rei Artaxerxes para reconstruir as muralhas. E o profeta Daniel recebeu a informação que quando isso acontecesse, o relógio de Deus começava a funcionar. Porque nós temos a cronos, temos a cronologia, temos o tempo do relógio das 24 horas, mas Deus não funciona com o nosso relógio, Deus não funciona com o nosso tempo, Deus funciona com o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, são as épocas de Deus. E Deus revelou a Daniel que o relógio começaria a funcionar, mas ao fim, são 70 semanas, ok, 490 anos, mas ao fim de 69 semanas, ou seja, 483 anos, o relógio iria parar. E entraria em cena o príncipe ungido, aquele que seria morto pelos nossos pecados. E sabem que os estudos sérios mostram exatamente que ao fim de 469 anos, depois que o relógio começou a funcionar, foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E foi nessa altura em que é revelado ao profeta Daniel que ele seria cortado, ou seja, ele seria morto entre os viventes. Isso aconteceu exatamente conforme o relógio de Deus. Deus revela as coisas que as pessoas não acreditam. A revelação de Deus é perfeita. As pessoas especulam, nós tratamos, são Malaquias, sei lá quem, não é? Especulam e sempre erram em todas as coisas, mas o relógio de Deus é perfeito. Mas o relógio parou durante todo este tempo, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o conhecimento de Deus não ficasse só confinado aos judeus, mas pudesse ser levado ao mundo inteiro. É o tempo do Evangelho ser pregado às nações, o chamado tempo, dispensação da graça de Deus. E nós estamos nesse grande vale que separa aquele dia em que o relógio parou, no ano 469, depois que ele começou a funcionar, mas estamos ainda a caminhar para o reinício desse relógio que irá funcionar exatamente como um acontecimento incrível que vai afetar o mundo inteiro e para o qual as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas porque elas acreditam na mentira e não querem ouvir a verdade. E o que é que vai acontecer? Eu creio que nós estamos muito próximos desse dia. Porque o mundo inteiro está numa grande confusão. É uma confusão, nós hoje vemos coisas surpreendentes a acontecer de um dia para o outro, não é verdade? As coisas mudam. Há um novo presidente, as coisas mudam dramaticamente.
há guerras e rumores de guerras, há pestes, há apagões inesperados, ninguém contava com uma coisa daquelas, vem uma Covid, as coisas estão a acontecer a uma velocidade vertiginosa. Eu que acompanho isto com uma grande paixão, eu digo, eu próprio já não consigo acompanhar a velocidade dos acontecimentos, porque nós estamos exatamente segundo dezenas, se não centenas de profecias do Antigo Testamento e do próprio Senhor Jesus no sermão profético, e também aquilo foi revelado a Paulo e revelado também a João e a Pedro. Nós estamos exatamente a ver a coincidência de todos os sinais, todos aqueles sinais que eles falaram que seriam o indicador de que o tempo está próximo. É o tempo em que Deus vai novamente intervir na história, como aconteceu há 2000 anos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:4, quando o tempo estava maduro, quando estava no Kairos, no tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho. Foi no tempo certo, não foi num tempo ao acaso, não foi quando calhou, foi no tempo de Deus. E Deus preparou o mundo naquela ocasião para receber o seu Filho e permitindo que os romanos criassem estradas onde os apóstolos pudessem rapidamente levar o Evangelho pelo mundo conhecido de então, permitindo também que o grego se tornasse a língua universal para que o Novo Testamento pudesse ser escrito na língua grega e pudesse ser divulgado por todos os povos em grande velocidade. Deus faz as coisas certas para que o seu Filho seja glorificado e para que ele receba toda a honra. E para finalizar, essa última semana, depois que o relógio parou, nós estamos no tempo em que o relógio está parado ainda, mas ele vai começar, são mais 7 anos apenas. É chamada última semana de Daniel. Vocês certamente já ouviram falar da 70ª semana de Daniel. São os 7 anos finais e que, segundo os profetas e os apóstolos, todos eles falam, muito especial Daniel e Apocalipse falam sobre isso. É um período de 42 meses ou 1360 dias, ou também é chamado um tempo, tempos e metade um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então esse período de 7 anos vai começar com a manifestação de um homem, que é um homem que vai finalmente trazer a paz ao mundo. Toda a gente quer paz. Nós fomos entrevistar as pessoas na rua, elas dizem, o que é que você mais gostava de ter? Eu gostava de ter paz, gostava que o mundo vivesse em paz. As pessoas buscam, as pessoas estão desejosas de encontrar esse homem, esse Salvador, que venha conseguir fazer um acordo de paz. E qual é o acordo de paz que ele vai conseguir e que ninguém conseguiu até hoje? Que vários presidentes norte-americanos ligados aos líderes israelitas e árabes têm tentado, os acordos de Oslo e outros acordos parecidos, e está tudo em águas de bacalhau. Não conseguem, mas vai surgir esse homem, que é um filho de Satanás, só que vem com uma máscara. Ele não vai aparecer com chifres e com rabo e com uma cara vermelha, seja o que for, como aparentam nas imagens, não. Ele vai aparecer com o aspecto mais bondoso, o homem mais poderoso do mundo, vai reunir o poder económico, o poder político e o poder religioso, porque ele vai assessorar-se de um outro indivíduo chamado o falso profeta. Então, segundo o Novo Testamento, nós vamos ter a triunidade do mal. Porque Satanás é perito em imitar Deus. Só que ele não consegue. Assim como Deus é o criador do bem, ele é o criador do mal. Mas como Deus tem uma triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás, que quer competir com Deus, então ele também tem, ele representa o Pai, o seu Filho é o Anticristo, e a palavra Anticristo significa duas coisas no grego, ou contra ou no lugar de. E eu acredito mais que é aquele que tenta colocar-se no lugar de Cristo, porque quando ele conseguir fazer o acordo de paz, o mundo inteiro vai aplaudir, e os judeus vão ser enganados. Eles vão acreditar que esse homem, porque realmente vai haver paz durante 3 anos e meio. E esta gente aqui em Israel vai dizer, este homem é o autêntico Deus, este é o nosso Messias. Afinal, ele vinha trazer a paz e ele trouxe a paz. E vão acreditar que ele é de facto o Messias de Israel. Jesus tinha dito que se a ele não aceitaram, mas se outro vier em seu nome, eles vão recebê-lo. Foi isso que ele falou lá no Evangelho de João. E é isso que, infelizmente, o povo de Israel, que nós tanto amamos, e por isso estamos aqui. Infelizmente, eles vão acreditar na grande mentira. Estão tão desesperados por viver em paz. E merecem. E precisam. E por isso mesmo, Satanás, sabendo disso, ele vai inventar uma solução falsa.
Porque durante 3 anos e meio realmente o mundo vai estabilizar, vai haver talvez crescimento económico, vai haver paz por aí fora, mas ao fim de 3 anos e meio, segundo a profecia, a máscara vai cair. Ele vai revelar quem realmente ele é. O apóstolo Paulo diz que quando falarem que há paz e segurança, de repente virá repentina destruição. Porque o anticristo agora torna-se não mais o homem da paz, o grande político conseguiu trazer tranquilidade a esta terra, um entendimento entre árabes e judeus, que é uma coisa inédita que ninguém conseguiu. Então a máscara vai cair e há uma coisa muito importante que é um dos grandes sinais: ele vai entrar no templo de Jerusalém, vai fazer uma imagem a qual ele exige ao mundo inteiro que adore essa imagem, representando o próprio Satanás. Por isso mesmo nós sabemos que esse tempo é chamado o tempo da grande tribulação, ou das dores de Jacó, porque o mundo inteiro vai sofrer o ódio de Satanás, porque diz o Apocalipse capítulo 12 que Satanás, que anda nessas regiões celestiais, ele vai ser lançado à terra. Sabem que muita gente ignorante acha que Satanás está no inferno, está lá no escritório com ar-condicionado, a dirigir os acontecimentos. Nada disso. Satanás, só de pensar no inferno, ele fica aterrorizado. Porque ele não quer ir para o inferno, mas é lá o lugar dele. Porque o inferno foi criado para Satanás e seus agentes, seus demónios. Então, nesses 3 anos e meio, vai ser iniciado um tempo terrível. A grande tribulação, e começa quando o anticristo, o filho de Satanás, vai entrar num templo em Jerusalém e vai profanar o templo. Isto não é nada novo, que já aconteceu no ano 163 a.C. com Antíoco Epifânio, que era um rei sírio, e já repetiu exatamente essa ideia. Foi como que um teste, mas no tempo final virá um outro Antíoco Epifânio, que será obviamente o anticristo, e vai profanar o templo. Portanto, por isso se fala tanto do terceiro templo. Quando é que os judeus erigem, fazem um novo templo? Quem vai fazer o novo templo? Será que são os judeus? Será que é o anticristo? Ninguém sabe. Mas há uma coisa que nós temos certeza, que estamos informados, é que ele vai entrar no templo, vai profanar o templo e vai colocar uma imagem que é algo que os judeus não aceitam. A lei de Moisés proíbe uma coisa dessas e vai obrigar o mundo inteiro a adorar aquela estátua do próprio Satanás. Mas mais ainda, e vocês vejam, esta questão da inteligência artificial, onde é que está-nos a levar? Está a levar para um controle total. Hoje na Europa já se fala em ir aos poucos acabando com o dinheiro físico e passar a ser a moeda virtual. Já está a acontecer cada vez mais. Eu não sou muito entendido na matéria, mas eu leio as notícias e sei aquilo que está a acontecer. E digo-vos uma coisa importante: como é que o anticristo vai controlar a economia mundial? Uma coisa que está aqui revelada e que toda a gente fala e que nós estamos a ver exatamente, estamos a chegar a esse ponto, que é uma marca que ele vai criar, uma marca digital. Sabem, já ouviram falar se calhar do código 666, que é a marca do homem, né? O 6 é o número do homem, então é a triunidade do homem, só que o 6 está abaixo do 7, porque o 7 é o número da plenitude e o 8 é o número do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele vai tentar chegar próximo, mas não consegue, ele fica limitado no 6. Mas ele vai conseguir controlar a economia mundial e, segundo o texto do Apocalipse, qualquer pessoa que não tiver a marca na sua mão direita ou na testa, já houve várias especulações, seria o código de barras. Se vocês forem ver o código de barras, que está em todos os produtos do mundo inteiro, ele está baseado em 3 barras verticais, que por acaso é o 666. Já vi. Vocês podem ver, posso mostrar hoje se quiserem no restaurante, posso mostrar qualquer lata de Coca-Cola, qualquer produto tem um código de barras. As 3 barras, a primeira, a do meio e a última, representam que as barras simbolizam 2 ou 3 algarismos e aquelas são os 666. Não estou a dizer que é o código de barras que vai ser colocado na mão direita. Também já se fala do grão, um grãozinho, tipo um grão de arroz, um chip, que é colocado na mão direita. Mas eu acho que está a desenvolver-se tão rapidamente que eu acredito que será uma marca invisível, algo, sei lá, transmitido de uma forma, sei lá, eletrónica, não sei, não sou entendido, mas o que eu sei é o seguinte, é que sem essa marca, que é uma marca comercial, por assim dizer, que tem um nome
da besta, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver essa marca. Portanto, o dinheiro vai acabar, e é isso que se fala hoje cada vez mais, de combater o tráfico de droga, lavagem de dinheiro e por aí fora. Então essa marca vai ser determinante. Quem não tiver a marca vai ter que sofrer. Agora, para finalizar, desculpa lá, estou assim muito haverá a abertura do quinto selo. Há 6 selos do Apocalipse, 7 selos, desculpem. O primeiro selo começa também com a manifestação desse anticristo e depois do quinto selo é vista uma visão no céu, diante do altar de Deus, de multidão de mártires cristãos, que foram mortos durante esse tempo. Os cristãos têm compromisso com Cristo. Vai-se repetir o que aconteceu em Daniel, quando Daniel é colocado na cova dos leões pela sua fidelidade. Ele colocou a fidelidade ao Senhor mais do que a fidelidade ao rei da Babilónia. Assim aconteceu também com os 3 amigos deles, Ananias, ou Shadraque, Mesaque e Abdenego, como são mais conhecidos também, que recusaram curvar-se diante da imagem e então foram levados para a fornalha ardente. Eles foram mais fiéis a Deus do que ao rei Nabucodonosor. Então isso é uma amostra do que vai acontecer nos últimos dias. Os verdadeiros cristãos vão ser provados na sua fé. É por isso que o Evangelho que é pregado hoje é o Evangelho das facilidades. Desculpem eu estar a dizer isto, mas tenho que dizer. Hoje tudo é fácil. Hoje a palavra arrependimento já foi retirada. Muitos não falam mais do inferno. Eu já ouvi pastores dizer que o inferno é uma ideia, mas não é uma realidade. O Evangelho hoje é água com açúcar, é um Evangelho muito psicológico, muito acolhimento, abraço, beijo, para as pessoas sentirem-se bem recebidas. Eu não estou contra isso, mas o Evangelho, em primeiro lugar, fere, porque fala do nosso pecado. É verdade. Todos nós somos pecadores. E se o Evangelho não fere a nossa consciência de que somos pecadores, não é Evangelho. É verdade. É fake, é falso gospel. Porque quando João Batista, profeta, começou a pregar, a primeira mensagem dele não foi: venha Cristo, sorri, Jesus te ama. Essa mensagem falsa, que eu detesto, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, quando começou a pregar também, foi a mesma mensagem: arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. E nós temos hoje que pregar essa mensagem, meus irmãos. Nós não podemos falsificar a verdade. Nós estamos muito a falar: Deus é amor, não ponho isso em causa de maneira nenhuma, ai de nós se Ele não fosse amor, mas Deus também trará juízo através do seu Filho. Quando Jesus voltar, não será apenas para tirar o seu povo daqui para fora, mas será também para trazer juízo sobre a humanidade. E é por isso que estamos agora a finalizar este texto, é que nós temos de estar preparados para isso. Esta mensagem não é falada nas igrejas, porque não é conveniente, as pessoas iriam logo fugir todas. Os pastores hoje querem encher as igrejas, as casas de oração, por várias razões. Popularidade e mais não sei o que. Nem vou comentar sobre isso. Mas o verdadeiro Evangelho é o Evangelho que fere, mas também cura. Porque a espada de Deus, a palavra de Deus, ela fere, mas ela também cura. Mas se ela não fere, então alguma coisa há de errado. É verdade. E sabem uma coisa, irmãos? Nós temos que estar preparados para a perseguição que há de vir. Nós temos que estar preparados para pagar o preço pela nossa fé. Nós não somos melhores que os nossos irmãos no Irão, que estão hoje a sofrer pela sua fé, mas é o local onde a igreja mais cresce no mundo. Nós não somos melhores que os nossos irmãos na Coreia do Norte, onde há 30 a 70 mil crentes em campos de reeducação. Nós não somos melhores do que em certos países, há pelo menos 50 países do mundo onde a perseguição é mais forte, começando pelo Afeganistão, Coreia do Norte, Irão e por aí fora. Nós não somos melhores do que eles. Eles não têm nem sequer Bíblias. E nós temos montes de Bíblias e infelizmente, em muitos casos, estou a dizer que são vocês, elas ficam fechadas a semana inteira e só vão ser abertas ao domingo para ouvir o sermão do pastor, e aquilo que ele disser é o pastor, está tudo dito. As pessoas não leem, não têm comunhão com Deus, não ouvem a voz de Deus. Irmãos, eu ouço a voz do pastor, mas também ouço, acima de tudo, a voz do bom pastor. E cada vez que eu pela manhã, a primeira coisa que faço no meu pequeno almoço é ler a palavra. Eu quero ouvir a voz de Deus. Porque os dias são difíceis e eu sou muito frágil, eu sou muito fraco. Se eu não estiver carregando as minhas baterias com a voz de Deus a falar através da sua palavra, irmãos, eu vou sucumbir.
apesar de ter mais de 40 anos de salvo em Cristo, mas, irmãos, aquele que está de pé, cuidado, porque cai com maior facilidade se não nos alimentamos diariamente com essa palavra, irmãos, nós não vamos sucumbir. Agora, imagina quando vier a perseguição. Mas como é que isto tudo vai acabar? E agora vou também eu acabar, não é? É o que está aqui escrito, quando o sexto selo é aberto, não é vista esta triunidade do mal a organizar o mundo inteiro para acabar de vez com Israel. Israel vai reconhecer que foi enganado, que foi traído. É chamada tribulação de Jacó, o profeta Jeremias já falou acerca disso. E agora eles virão juntar os exércitos neste local. Este é o único local propício para essa grande batalha. Aqui Napoleão chegou quando veio combater contra os turcos. Subiu a este local, ou este ou aquele ali, e disse: este é o local melhor para a última grande batalha. Foi Napoleão, o grande general, estratega militar, que o disse. É aqui que todos os olhos estão a confluir. Então vocês podem ver Satanás na sua pseudo-glória, a esfregar as mãos de contente. O seu filho, o anticristo, conseguiu reunir as nações. E agora o falso profeta, que é o líder religioso, a apontar para o anticristo e a dizer: ele é o verdadeiro, acreditem nele. Vai ser um grande líder religioso. Ok? Não digo mais nada. Mas é o líder que vai conseguir juntar as religiões. Isso não está longe, não é? Não está longe. E então eles vão ter aqui a sua grande chance. Mas nessa altura, quando Israel estiver praticamente a ser dizimado, quem vai intervir é o próprio Senhor Jesus Cristo. E vou terminar com estas palavras, Apocalipse capítulo 19. Portanto, vocês vejam uma coisa importante que eu li aqui, é que quem vai reunir aqui essa grande multidão de milhões e milhões são os espíritos dos demónios, é a besta, que é o anticristo, é o dragão, que é Satanás, é o falso profeta. Vai ser aqui o tempo final deles. Mas Jesus vai vir. Ele é o Senhor dos exércitos. E a sua espada estará desembainhada. E dizia que a palavra: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada do sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saia uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, voavam nesta região, eram os abutres, não é? Que estavam à espera de apanhar a carne dos homens: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comeis a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E agora vejam só o que ele diz para terminar: e vi a besta, o anticristo, e vi os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Vejam só, eles vieram fazer guerra contra Israel, mas no fundo a guerra deles é contra o Messias de Israel. Eles odeiam Jesus. Eles estão contra o Senhor Jesus e acham que vão conseguir vencer o próprio Criador do Universo. Mas diz aqui, versículo 20, que a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E diz aqui depois que veio um anjo do céu, pegou no dragão, que é Satanás,
e amarrou. E durante 1000 anos, Satanás vai estar fora do contacto com os homens. Jesus virá reinar. Estabelecerá o seu reino, sabem aonde? Onde é que estará o seu trono? Em Jerusalém. Ele trará o seu trono que está nos céus, descerá dos céus e instalará o seu trono na cidade santa de Jerusalém. É por isso que Jerusalém hoje é a cidade mais disputada do mundo. Porque Satanás conhece este livro mais do que qualquer um de nós. E ele sabe o que vai acontecer, mas ele acredita que ainda vai conseguir destruir os planos de Deus. Por isso a guerra por Jerusalém. Mas ele não vai conseguir. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai destruir os seus planos. Agora a pergunta final que eu vos deixo é esta. De que lado é que você está? Você está do... Não tem que responder. Responda diante do Senhor. Se você está do lado do vencedor, os seus olhos estão fixos no céu, onde Ele virá. Os seus olhos estão fixos nas coisas materiais deste mundo. Da riqueza, da popularidade, do poder dos homens. Você acredita nisso como solução? Então você vai se ver facilmente, você vai acabar a proposta do Anticristo, vai sentar com a arca da besta e aparentemente não há nenhum problema, não há mas depois você vai infelizmente parar no mesmo destino em que tantos outros irão parar. Mas você tem que fazer a escolha. A escolha é esta: eu vou ficar do lado daquele que deu a sua vida por mim, daquele que veio a esta terra, que não precisava de o fazer. Ele vai sofrer pelo seu povo, mas também vai sofrer por toda a humanidade. Ele levou sobre si os meus pecados, os pecados do mundo inteiro. Eu não era merecedor, eu não era digno de coisa nenhuma, mas ele veio pelo sobre si. O altar de Deus olhou as 4 pontas do altar. As 4 pontas do altar eram resultadas com o sangue do Cordeiro, assim também ele olhou as 4 pontas do altar da cruz. E tudo isso não porque ele tivesse cometido alguma falha, não porque tivesse errado alguma vez, não porque ele merecesse, mas fez isso por causa de mim. E aquilo que ele quer de nós apenas é isto: que nós reconheçamos que ele é Deus, que ele é o Salvador, que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida que nos levar até Deus. E confiando nele, aquilo que ele quer é que nós confiemos nele. E entregamos as nossas vidas plenamente, sem reservas, digamos: Senhor, eu confesso que sou um pecador. Eu tenho falhado muitas vezes, eu tenho pecado, mas eu reconheço no teu sangue há perdão. O profeta João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar os nossos pecados. Só Ele pode limpar completamente o nosso currículo, limpar-nos, tornar-nos limpos, justificados diante de Deus e termos comunhão, ou seja, intimidade com Deus, só através de Jesus Cristo. Você tomar esse passo pode ser ainda hoje, no seu coração, então você estará do lado certo da história. Mas se você recusar, pode ser, são balelas. Vou pensar nisto mais tarde, um dia, quando eu for velho. Cuidado, não se deixe enganar. A vida não está nas nossas mãos, nem o nosso futuro não está nas nossas mãos. Escreve aos Hebreus, e com isto eu termino mesmo: se hoje ouvires a sua voz, a voz de Deus, não endureceis os vossos corações. Deus abençoe. Vamos dar uma oração. Vamos ficar de pé, está bem, Deus. Obrigado pela paciência e espero que vocês pesquisem nas Escrituras, pesquisem a palavra e digam: Senhor, se isto é verdade, o que aquele indivíduo falou, revela o meu coração. Eu não quero que acreditem naquilo que eu digo, eu espero ter falado a verdade, mas não é porque eu falei, mas vão à fonte, vão diretamente à fonte. Como alguém disse, a Bíblia é o único livro que nós podemos ler na presença do autor. Se eu ler o Essa de Queiroz, ele já morreu. Ou Luís Camões, não pode falar, não pode explicar nada. Mas se eu ler a Bíblia e que eu quiser conhecer mesmo, então Deus vai falar no meu coração através do seu Espírito. Pesquisem, procurem, alimentem-se da verdade. Este mundo está cheio de mentiras. Partidos políticos, dos religiosos, os líderes, é só mentira, só engano, só falsidade, só corrupção. Mas há um
que é o verdadeiro. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nosso Deus e Pai, nesta manhã, nós te damos graças por tudo que tens feito em nossas vidas. Muito obrigado porque esses incêndios já estão praticamente extintos, Senhor. Sabemos que muitos dos teus filhos oraram para que esses incêndios pudessem terminar e assim foi. Obrigado, Senhor. Tu preservas esta terra, preservas também este povo para um propósito. Nós oramos também pelo nosso grupo aqui presente. Obrigado por nos tens protegido, nos tens guardado de todos os perigos. Continua, Senhor, a estar connosco, a abençoar o Val, a abençoar o Zacarias também, a abençoar o nosso tempo juntos, em convívio uns com os outros. E muito acima de tudo, Senhor, eu oro para que a Tua palavra possa falar e penetrar em cada coração esta manhã. Em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. E amém. Obrigado. Deus abençoe a todos.